Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, a paz esteja contigo e com toda a sua família. O programa de hoje está repleto da graça de Deus. No quadro Arquidiocese em Movimento, você vai ver a cobertura da formação para salmistas da Arquidiocese de Goiânia. E na entrevista acompanhe a terceira reflexão da Léxio Divina 2020. Começa agora o nosso encontro semanal. Veja a cobertura da formação para salmistas que aconteceu no último sábado na Cidade da Comunhão, Centro Pastoral Dom Fernando. Aconteceu no último sábado na Cidade da Comunhão a formação arquidiocesana para os salmistas. Padre João Batista de Lima fala sobre a importância deste encontro. Nesta manhã nós tivemos aqui no Centro Pastoral Dom Fernando, a Cidade da Comunhão, um encontro de formação arquidiocesano para os salmistas de nossas comunidades. A importância desse momento é que a Arquidiocese, ela, em várias ocasiões, promove para todas as pastorais, todos os serviços, momentos de formação. Então hoje nós estamos nos debruçando sobre a responsabilidade de celebrar bem, especialmente na função litúrgica de salmistas, de modo que a pessoa que canta lá nas nossas comunidades, eles tenham também a habilidade para realizar o que deve fazer, mas também conhecimento técnico, conhecimento bíblico, para que também a ação do salmo, de cantar o salmo, seja de fato uma ação litúrgica frutuosa e participativa. Este evento acontece 2 vezes ao ano e esta primeira formação trouxe como tema o Salmo Responsorial e o Ministério do Salmista. Nós geralmente temos um encontro no primeiro semestre de formação em nível arquidiocesano e um encontro no segundo semestre, que é o tradicional curso de canto, que já há mais de 25 anos a Arquidiocese promove. Então, para esse ano, nós pensamos de que o tema dessa formação do primeiro semestre fosse o Salmo Responsorial e o Ministério do Salmista, especialmente dedicado para aqueles que contribuem nas comunidades como salmistas. O encontro reuniu aproximadamente 600 salmistas. Nele, os formadores apresentaram temas teóricos e práticos. Perceberam a dinâmica da música? Ela fala assim, e se prenda a minha língua ao céu da boca. E o se dedique. Se dedique, Jerusalém, eu me esquecer. Se dedique, Jerusalém, eu me esquecer. Viu a variação de grave para agudo? Então nós começamos dizendo sobre o ministério do salmista, falando sobre o que é o salmo responsorial na liturgia da missa e o ministério específico do salmista, que não é simplesmente um cantor que num determinado momento se ausenta do grupo de canto e proclama o salmo, mas que é um ministério específico que exige características específicas para o seu desempenho. Depois o padre também, João Batista, falou sobre a relação do salmista com a palavra de Deus, a espiritualidade do salmista, já que se trata de um ministério a serviço da palavra. E nós também falamos aspectos práticos e pastorais, desde as questões de técnica vocal, até de como desempenhar o ministério, até de como escolher a melodia adequada para cada salmo. Enfim, aspectos tanto teóricos quanto práticos. Nesta manhã eu tive a oportunidade de falar sobre os salmos e o salmista, ou seja, a importância de conhecer bem a palavra de Deus, especialmente os salmos, para depois desempenhá-los na ação litúrgica cantando. Então o salmista tem essa responsabilidade, não só de cantar, mas também de saber, de conhecer o salmo que se canta. Isso para que depois, ao realizar a ação litúrgica cantando, o salmista o faça com plenitude e leve também a assembleia a participar frutuosamente. Ou seja, desse modo, o salmista se torna um mistagogo que leva as pessoas, por meio do salmo, a mergulhar no mistério celebrado. Glória
A oração na Quaresma, mas em toda a vida, é o respiro do homem. Não se pode viver sem oração. E Jesus nos ensinou como rezar. Recentemente, o Papa disse que a oração mais perfeita é o Pai Nosso, porque é a oração que Jesus nos ensinou. A grande oração da Igreja, como sabemos, é a Santa Missa, a Sagrada Eucaristia, onde a gente não só celebra, mas participa do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A gente se une a Cristo que sofreu, que morreu, que ressuscitou para uma vida nova. A gente recebe depois na comunhão a semente da vida eterna. Esta é a grande, mais sublime, mais solene celebração da Igreja. Mas não podemos somente fazer a oração do Pai Nosso ou a grande oração da Igreja, que é a celebração eucarística. Precisamos nos habituar a rezar constantemente. Existe a oração e existe o espírito de oração. O espírito de oração é quando a gente se coloca na presença de Deus. A gente vive o dia inteiro na presença de Deus. E tudo faz por ti, Jesus. Por ti, Jesus. Por ti, Jesus. Então a vida vira a oração. O fazer vira a oração. O comer vira a oração. O trabalhar vira a oração. O estudar vira a oração. Tudo oração. A Arquidiocese de Goiânia acredita que para crescermos na fé e na proximidade com Cristo, questionar faz parte do aprendizado. Programa 1 Minuto, todas as quintas. Precisamos dar testemunho. Programa Sementes para a Fé, aos domingos. Conhecer o rosto jovem da Igreja, com o programa Eis-me Aqui, todas as quartas-feiras. E os tantos membros que formam a nossa família, com o programa Sal e Luz, toda sexta. É preciso oferecer caminhos. Arque Indica, toda segunda. Informar e suscitar reflexões com a matéria especial, toda terça-feira. Contemplar e compartilhar a beleza dos momentos vividos, com a foto destaque toda quinta. Contribuir para que a comunicação da Boa Nova seja cada vez mais eficaz e próxima. Fica a dica Pascom, toda sexta. Precisamos estar sempre iluminados pela Palavra de Deus, com o programa Lâmpada para os Meus Pés, com Dom Moacir, aos sábados. E em comunhão com a Igreja no mundo, a mensagem do Santo Padre o Papa, aos domingos. Tudo isso para fazer das nossas redes sociais um lugar de encontro e diálogo. O programa Encontro Semanal parabeniza os aniversariantes desta semana. No dia 14, o Frei João Cherry comemora mais um ano de ordenação sacerdotal. No dia 15, comemoramos o aniversário de nascimento de Dom Dilmo Franco e do Padre José William Barbosa. No dia 16, aniversário natalício do Padre José Walter Ferreira e do Padre Thomas Michael. E no dia 18, aniversário de ordenação do Padre José Francisco Coquerro. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus.
e que é chamado a levá-la a todas as nações. Porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele. É necessário dizer sim a algo maior do que nós. Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. Existe um tema na doutrina católica que causa curiosidade e dúvida de muita gente. É o tema que trata da existência dos anjos. O que são eles? Os anjos são criaturas de Deus puramente espirituais que têm inteligência e vontade. Não são corporais nem mortais e normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos a vontade divina e a sua proteção. O então cardeal Joseph Ratzinger dizia: "Um anjo é, por assim dizer, o pensamento pessoal com que Deus se dedica a mim. Ao mesmo tempo, os anjos se dedicam totalmente ao seu Criador. Eles ardem de amor por ele e servem dia e noite. Nunca cessam o seu canto de louvor. Na Sagrada Escritura se entende por diabos ou demônios os anjos que renegaram a Deus. São Basílio Magno, doutor da Igreja no século IV, dizia que cada crente tem ao seu lado um anjo como protetor e pastor para conduzir na vida. Outro questionamento a respeito dos anjos é se podemos nos relacionar com eles. A resposta é sim. Podemos invocar a ajuda dos anjos e pedir a eles intercessão junto de Deus. Cada pessoa recebe de Deus um anjo da guarda. É bom e conveniente rezar ao anjo da guarda em benefício próprio ou dos outros. Os anjos, por iniciativa própria, também podem se fazer perceptíveis na vida de um cristão, como, por exemplo, quando são portadores de uma mensagem ou se fazem bons companheiros. Algo que também precisa ficar bem claro para nós é que a fé católica sobre os anjos nada tem a ver com os anjos esotéricos do misticismo. O programa Encontro Semanal se enriquece com a sua participação. Se você tem alguma dúvida a respeito da fé ou da doutrina católica, envie para nós um vídeo pelo WhatsApp do programa Encontro Semanal 99971 1422 ou uma mensagem pelo direct do Instagram que agora disponibilizamos na sua tela. Não podemos amar o que não conhecemos, e para amar a Cristo e a sua Igreja, precisamos conhecer mais. A Paróquia São Francisco de Assis realizou uma formação sobre a evangelização nas redes sociais. Veja a reportagem. Tendo como objetivo formar os agentes da Pastoral da Comunicação e os fiéis, a Paróquia São Francisco de Assis promoveu uma roda de conversa com o tema Evangelização nas redes sociais. Quando nós pensamos em fazer essa formação, foi justamente para dar uma oportunidade para aquelas pessoas que estão nos auxiliando na Pastoral de Comunicação, para que tivesse uma formação para iniciar, né? Então nós estamos falando sobre evangelização nos meios sociais, nós queremos que as pessoas possam aprender um pouquinho mais sobre isso, ter uma noção teórica e depois colocarmos em prática aqui na nossa paróquia. As redes sociais nos permitem chegar mais longe. Por meio dessas ferramentas digitais, é possível qualificar a ação evangelizadora. Eu penso que para nós da igreja, nós temos que avançar nas redes sociais, nos outros meios de comunicação,
nós já temos muita presença em rádio, em televisão, e agora nós vamos avançar para dentro do mundo da internet, o mundo virtual, e eu acho que é por aí que nós vamos levar essa boa nova, levar o Evangelho de Nosso Senhor para muitas outras pessoas que estão às vezes tendo acesso a apenas às redes sociais e não tem muito tempo para as outras mídias que estão por aí. Então eu penso que as redes sociais realmente vão atingir muitas pessoas e com isso também o Evangelho vai chegar em muito mais pessoas. A formação promovida pela Paróquia São Francisco de Assis destacou que o principal objetivo da comunicação dentro da igreja é anunciar a Boa Nova. A nossa proposta de diálogo hoje, na verdade, é uma roda de conversa, né? Para que nós possamos, por meio das ferramentas, das redes sociais, né, a gente qualificar cada vez mais a nossa ação evangelizadora, né? Como comunicar o amor de Jesus, a proposta de Jesus, a ação transformadora de Jesus, né? Que é a nossa função enquanto cristãos católicos, usando as ferramentas das redes sociais, que são meios que nos proporcionam a gente dialogar e chegar mais longe. Então a proposta é um pouco nós dialogarmos sobre isso e como a gente fazer com que a nossa ação ela seja realmente de qualidade. Hoje a gente sabe que por meio das redes sociais a gente consegue chegar mais longe, né? A gente não fica só com o público que vem até a nossa comunidade, até a nossa paróquia. E aí então, e sabemos também que as pessoas estão extremamente conectadas hoje. Então, por que não usar essas ferramentas e esses meios para a gente evangelizar? Então, isso é de extrema importância para que as nossas comunidades, as nossas paróquias, os nossos agentes de pastorais, aliás, todas as pessoas possam estar envolvida e comunicar essa boa nova através das nossas postagens, das nossas redes sociais, porque eu acredito assim que cada cristã pode fazer isso e deve fazer isso. A Arquidiocese de Goiânia acredita que para crescermos na fé e na proximidade com Cristo, questionar faz parte do aprendizado. Programa 1 Minuto, todas as quintas. Precisamos dar testemunho. Programa Sementes para a Fé, aos domingos. Conhecer o rosto jovem da igreja, com o programa Eis-me Aqui, todas as quartas-feiras. E os tantos membros que formam a nossa família com o programa Sal e Luz toda sexta. É preciso oferecer caminhos. Arque Indica, toda segunda. Informar e suscitar reflexões com a matéria especial toda terça-feira. Contemplar e compartilhar a beleza dos momentos vividos com a foto destaque toda quinta. Contribuir para que a comunicação da Boa Nova seja cada vez mais eficaz e próxima. Fica a dica Pascom, toda sexta. Precisamos estar sempre iluminados pela Palavra de Deus, com o programa Lâmpada para os Meus Pés com Dom Moacir aos sábados. E em comunhão com a Igreja no Mundo, a mensagem do Santo Padre o Papa aos domingos. Tudo isso para fazer das nossas redes sociais um lugar de encontro e diálogo. O programa Encontro Semanal parabeniza os aniversariantes desta semana. No dia 14, o Frei João Cherry comemora mais um ano de ordenação sacerdotal. No dia 15, comemoramos o aniversário de nascimento de Dom Dilmo Franco e do Padre José William Barbosa. No dia 16, aniversário natalício do Padre José Walter Ferreira e do Padre Thomas Michael. E no dia 18, aniversário de ordenação do Padre José Francisco Coquerro. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações, porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele.
é necessário dizer sim a algo maior do que nós. Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. Olá, tudo bem? Nós já estamos no nosso terceiro sábado da Lexio Divina, no nosso itinerário quaresmal. E vamos adentrar com os textos bíblicos para refletir sobre uma personagem muito importante, a samaritana. A samaritana foi encontrada por Jesus e se converteu, mudou de vida e evangelizou. E uma frase que vai nos guiar durante a nossa Lexio Divina é a frase que sai da boca de Jesus: se conhecesses o dom de Deus. Muitas vezes nós estamos perdidos em nossas mazelas, em nossos pecados, mas Jesus faz esse convite para conhecermos o dom de Deus e mudar de vida. Venham todos vocês fazer essa experiência quaresmal da nossa Lexio Divina, todos os sábados da quaresma, às 19h30 na Paróquia Universitária. Já há algumas semanas temos falado do modo como Deus se apresenta a nós como Criador e soberano, como amigo e como colaborador. Este colaborador é ao mesmo tempo santificador que, vindo habitar nossa alma, a transforma num templo santo, ornado de todas as virtudes. O Deus que vem a nós pela graça não é efetivamente o Deus da natureza, mas sim o Deus vivo, a Santíssima Trindade, fonte infinita de vida que deseja, mais do que tudo, nos fazer participar da sua santidade. Esta habitação em nossas vidas atribuímos ao Espírito Santo por apropriação, porque habitar a nossa alma é da parte de Deus uma obra de amor. Embora atribuímos esta habitação ao Espírito Santo, sabemos da verdade que é uma obra comum às três pessoas divinas. É por este motivo que São Paulo nos chama de templos de Deus e também de templos do Espírito Santo com o mesmo sentido. Nossa alma se torna templo de Deus vivo, lugar sagrado reservado a Deus, trono da misericórdia, onde Ele cordialmente distribui os seus favores celestes e ao mesmo tempo as adorna de todas as virtudes. É evidente que a presença de Deus em nós é santificadora, assim como acabamos de demonstrar. A adorável Trindade, vivendo e operando em nós, é sem dúvida o princípio da nossa santificação, ou seja, a fonte da nossa vida interior. Podemos dizer que é também o exemplo a ser seguido por nós, que, pela adoção, nos tornamos seus filhos. Por isso, devemos imitar o nosso Pai. Na próxima semana, iniciamos uma reflexão sobre os nossos deveres para com a Santíssima Trindade que vive em nós. Na terceira reportagem especial sobre a Quaresma, você vai entender a importância da oração neste tempo.
oração é um diálogo com Deus. Ela proporciona intimidade com o Senhor e favorece ao cristão a confiança na sua vontade. A oração é remédio para todos os males. Ora, se nós conversamos com Deus, nós podemos pedir a Deus também por todas as nossas necessidades. A Quaresma é um tempo litúrgico muito forte para a Igreja. Neste tempo, as orações se fortalecem na vida dos fiéis. É um momento de preparação para a chegada da Páscoa, como explica Dom Levi Bonato, bispo auxiliar de Goiânia. E uma forma de preparação dessa grande festa é justamente nós estarmos muito bem com a oração. Se nós estivermos rezando nesses 40 dias, nós vamos chegar na Páscoa bem. Vamos chegar na Páscoa entendendo o que é a Páscoa, vamos compreender a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo que se entregou por nós, vamos entender por que houve realmente a redenção e porque Deus mandou o seu Filho único para nos salvar. Os autores espirituais costumam dizer que há 2 tipos de oração. Um é a oração chamada oração vocal, que é aquela oração que nós conhecemos, que são através de fórmulas. A mais conhecida delas é o Pai Nosso. Então esse é um tipo de oração. O outro tipo é chamada oração mental. É uma oração mais espontânea, onde nós vamos conversando com Deus daquilo que nos aconteceu no dia. Essa oração mental é a oração que a gente às vezes reza na rua. Chegamos ao final do nosso programa. Você pode acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Na próxima semana você acompanha a cobertura da reunião pastoral do mês de março. E no quadro Minha Comunidade você vai conhecer a paróquia Nossa Senhora da Libertação, que fica na região noroeste de Goiânia. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, e no domingo às 17h15, aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo.